Saudações a todos. Então, retomando com o nosso curso de História do Pensamento Jurídico, nós veremos hoje principalmente então a resposta jônica dentro da filosofia pré-socrática, que seria quase que um terceiro momento, mesmo que cronologicamente esses autores não tenham convivido no mesmo período histórico. São principalmente dois autores aqui, Anaxágoras e Demócrito. É bastante interessante porque Anaxágoras acaba sendo quantitativamente o filósofo mais citado por Platão, e sendo que Demócrito, ao contrário, era contemporâneo de Platão e um dos maiores inimigos de Platão. Há um relato da doxografia que Platão, se pudesse, teria mandado queimar todas as obras de Demócrito. O que é interessante porque Demócrito, no caso, a gente vai ver daqui a pouco, o que chegou até nós foi muito pouco. Principalmente porque ele tinha escritos de ética que não foram preservados, diferentemente dos textos de Platão, que quase na sua integridade foram mantidos. Mas Anaxágoras é um filósofo da tradição, alguns vão aproximá-lo com os atomistas. Não é tão adequada essa posição, porque ele não coloca que a natureza ou da física se constitui através de átomos, apesar que ele tem a imagem das homeomerias, que elas seriam certas formas de unidade que compõem o cosmos. É uma leitura, mas o que é interessante é que ele vai falar que tem duas realidades, e essa divisão de realidades que ela vai ser muito peculiar para a tradição, em especial a tradição platônica. Uma divisão entre o apeiron, que a gente vimos lá atrás, na escola jônica inicial de Mileto, na escola de Mileto, enquanto esse indefinido que constitui a realidade. Então, o apeiron seria o momento do material, assim, no sentido de aquilo que constitui o mundo físico estaria nesse indefinido, e aí alguns vão até relacionar a relação de ato-potência que há em Aristóteles, na verdade, enquanto um desenvolvimento que já estava em Anaxágoras. O apeiron estava em Anaximandro, e é interessante como que há essa dualidade de mundos aqui entre o apeiron e o nous. O apeiron enquanto material, o nous enquanto espiritual. E aí colocando exatamente essa dualidade de mundos que depois vai ser recepcionada pela tradição platonista, porque em Platão mesmo há uma discussão muito grande se haveria uma dualidade de mundos tão radical como a tradição quis passar em relação a Platão, principalmente em diálogos posteriores à República. Mas é uma outra discussão. O grande aspecto aqui é que Anaxágoras vai marcar bastante por já inaugurar essa questão das duas realidades, de um mundo físico e de um mundo metafísico. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre a origem da própria palavra metafísica, como que é uma expressão que ela não existia na tradição clássica, é só uma releitura medieva da organização das obras de Aristóteles. Mas, vamos dizer, é a categoria que é consagrada pela tradição para poder explicar essa relação entre aquilo que está para além do mundo físico. Enfim, Anaxágoras é uma figura que os fragmentos ainda são ainda menores comparados com os de Demócrito, que é um dos grandes atomistas, se não o maior. Ele teve diversos escritos sobre ética que não chegaram até nós. Alguns fragmentos dão um certo lampejo sobre a compreensão de ética para Demócrito, mas ela é assim muito característica porque colocam Demócrito enquanto autor pré-socrático, mas como eu falei com vocês, ele era contemporâneo de Platão e viveu até pouco depois de Platão, de acordo com as cronologias da doxografia. E isso é interessante porque o critério para poder falar dos pré-socráticos nesse período, ele é meio que residual. Aquilo que não era sofista e não era
Platão e Aristóteles acabam se tornando pré-socrático. Existem exceções que não ficam em nenhuma das tradições, ou quando ficam parciais. É o caso de Iságoras. Iságoras. E ele... Iságoras não, Isócrates. Iságora era um outro filósofo. Isócrates era muitas vezes colocado enquanto... que também é contemporâneo de Demócrito, contemporâneo de Platão. É muitas vezes colocado enquanto sofista, mas a filosofia de Isócrates ela está mais próxima das grandes sínteses do que de uma filosofia mais próxima da sofística, como nós veremos. Mas é interessante que na ética, Demócrito lança uma ideia que vai vamos dizer, repercutir no Ocidente de forma muito interessante, da interioridade da lei moral. Algo que vai, assim, ganhar contornos na modernidade, em especial com a filosofia kantiana. Então, por isso que muitas vezes quando a gente falamos da filosofia antiga, porque ela é o manancial de várias ideias que a filosofia posterior vai trabalhar. É lógico que não é tão rebuscada quanto a formulação kantiana, mas haveria essa interioridade da lei moral, porque o Demócrito é um autor que pensa principalmente a partir dessas relações do indivíduo com a matéria, com o corpo. Então, por exemplo, essa reflexão a partir daqueles que sofrem mais tem um tipo de alteridade material e até que antecipa elementos do próprio epicurismo quanto à dor que o outro sente, que é bem interessante para pensarmos até o plano da ética. Mas tem um fragmento que talvez não é propriamente aquilo que o que fez Demócrito relembrar da tradição, por falar do átomo. Veja que átomo na etimologia é aquilo que não é divisível, né? Mas tem um fragmento dele que é bem interessante para a gente poder pensar. Cito: por convenção existe o doce, e por convenção existe o amargo. Por convenção o quente, por convenção o frio, por convenção a cor, mas na realidade apenas átomos e vazio existem. E o que é interessante aqui é o modo como que Demócrito lança a questão da convenção. Essa convenção aqui é nomos, só para poder deixar isso claro para vocês. Quando se fala convenção aqui, é a nomos. É aquela categoria tão importante que eu já falei tantas e tantas vezes. Mas a questão essas convenções são apenas convenções. No fundo, o que importa é a constituição material dessas coisas, que serão compreendidas pela sensibilidade e depois, vamos dizer, construídas enquanto uma convenção social, religiosa, jurídica. Então, vamos dizer, o atomismo de Demócrito, ele inaugura a possibilidade na tradição de se pensar que o que se apresenta enquanto o grande problema da filosofia são apenas convenções. E aqui já é uma outra questão, porque a história não está presente enquanto problema, mas são convenções que vão ser datadas historicamente. Então, de certa forma, o atomismo de Demócrito, ele ataca frontalmente a ideia de direito natural. Porque o próprio direito natural ele não é eterno e imutável. Ele também é uma convenção. Mesmo que essa convenção parta exatamente de uma descrição do elemento material. Mas se a gente pensar assim, a partir desse fragmento, o que importa nesse momento da constituição física das coisas é entender que o que constitui não determina aquilo que é constituído, porque aquele constituído só foi constituído por uma convenção entre os homens. É claro que há o elemento da sensibilidade, e percebo que por isso Platão vai ficar tão polarizado em relação a Demócrito. Dentro da doxografia, muitos relatam que Demócrito era mais famoso do que Platão dentro da tradição ateniense do período, o que depois veio a se inverter, já que quem perdurou e dominou a tradição foi Platão e não Demócrito.
Uma pena, porque a tradição só nos legou aquilo que era de interesse. Certamente um autor atomista não estava na lista de preferências dos autores romanos, e depois a própria lista de Quintiliano, que vai servir de base para os copistas medievais, praticamente não consideram Demócrito, depois Luciano, que é um outro materialista já do período romano, não aparecem. O Luciano também escreveu De Natura, assim como Parmênides, mas, vamos dizer, não eram autores que estavam assim no top das listas de compilação. Mas Demócrito é um autor muito peculiar, porque inaugura também uma tradição que vai ser retomada ao longo dos anos, ou dos séculos, no final das contas, aqui, quanto ao materialismo. Mas isso fica aqui muito mais como uma referência de que não há uma unidade comum entre os pré-socráticos. A definição de apenas uma preocupação com a física também ela é falsa, no seguinte sentido, porque a física não é só natureza, e naquilo que é compreendido enquanto física, temos dimensões e níveis bem diferentes se a gente for comparar com as intenções de Heráclito, três grandes figuras, pensemos, Heráclito, Parmênides e Demócrito, são três posições bem diferentes. Talvez Heráclito e Demócrito sejam mais próximos, mas mesmo assim, em relação mais próximos se compararmos com Parmênides. Mas entre Demócrito e Heráclito há uma diferença assim, significativa, porque o destaque que Demócrito vai dar não é o destaque do logos, mas o destaque da matéria, daquilo que constitui, e as convenções. Então faz uma diferença assim, significativa. Demócrito é um pensador também do devir? Sim, mas não é do devir heraclitiano. É o devir da natureza que, vamos dizer, as diversas, vou usar o termo mutação, mas seria de dinâmica, né, de movimento, diversos movimentos dessas unidades que ele denominou naquele momento enquanto átomos, e depois a tradição da ciência vai, vamos dizer, atribuir e voltar. Poderia ser outro nome, né? A própria científica poderia ter criado outro nome, mas fez questão de voltar a essas lições clássicas. Enfim, acredito que essas aulas sobre pré-socráticos demonstrem algumas diferenças, ou que quebram alguns preconceitos sobre a ideia que os pré-socráticos são autores apenas da natureza, sendo que a própria natureza, enquanto física, tem que ser compreendida nos termos da filosofia grega, e ainda não são apenas preocupações de âmbito descritivo. Existem elementos aqui de compreensão vamos dizer, no caso aqui da própria ética em Demócrito. Só para poder dar um exemplo assim mais simples. Enfim, o intuito dessas últimas aulas foi assim, para quebrar a compreensão muito superficial do que os pré-socráticos são meramente filósofos da natureza. Não haveria nenhuma questão para além, o que é falso, porque a gente viu questões sobre justiça, questões sobre direito, questões sobre nomos, que vão estar presentes na tradição filosófica posterior. Nós vamos... A questão é que a gente está nesse caminho inverso que a gente faz, né, ao percorrer esse labirinto da imagem que eu sempre utilizo com vocês, essas trilhas que os pré-socráticos trilharam, elas vão servir como certos atalhos na tradição filosófica. Então, enfim, teremos ainda mais discussões à frente dessas relações com os pré-socráticos. De certa forma, sempre que possível, eu vou tentar assim, isso é um eco tardio de alguma reflexão que já foi desenvolvida pelos pré-socráticos, por exemplo, depois pela sofística, enfim. São destaques que eu faço para não ficarmos presos só às grandes tradições, mas também aquilo que eu já denominei para vocês da contra-história da filosofia do direito. Inegavelmente, os pré-socráticos e a sofística estão inseridos nesse movimento de uma contra-história da filosofia do direito. Ok? Perfeito, então, e até breve. Nós vamos continuar aí o nosso curso, agora já avançando um pouco mais para outros momentos da filosofia helênica. Até mais.